This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como analisar a Ásia pelos olhos ocidentais? Qual que é a linha que separa um nacionalista de um comunista? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Pol Pot, o líder revolucionário do Camboja, e que por um tempo comandou uma ditadura que foi responsável pela morte de milhares de pessoas em seu país. Esse episódio está inserido em uma espécie de série onde eu abordo algumas experiências revolucionárias a partir da biografia dos seus líderes. Talvez o nome Pol Pot não seja tão conhecido por muitos de vocês, mas conhecê-lo é ter contato com um processo bem importante que aconteceu na Ásia e que, de certa forma, repercute até hoje. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Nós temos que compreender, antes de começarmos, que a biografia do nosso personagem de hoje está intimamente ligada com a história do seu país e do contexto em que ele viveu. A biografia de Pol Pot, batizado originalmente como Saloth Sar, é repleta de debates e controvérsias, ao ponto de até mesmo a data do seu nascimento ser algo incerto. Pol Pot nasceu no atual Camboja, uma região que durante boa parte do século XX pertencia à França e era chamada de Indochina. De acordo com os registros coloniais franceses, sua data de nascimento é 25 de maio de 1928, mas o biógrafo Philip Short argumenta que ele nasceu em março de 1925. A família de Pol Pot era de descendência chinesa, mas ele não falava chinês e vivia como se fosse totalmente Khmer, o principal grupo étnico do atual Camboja. Seu pai, Lot, que mais tarde adotou o nome de Saloth Phem, era um próspero fazendeiro que possuía 9 hectares de arroz e vários animais de criação. A casa de Lot era uma das maiores da vila, e no período de colheita, ele contratou vizinhos mais pobres para realizar grande parte do trabalho agrícola. A mãe de Pol Pot, Sok Nen, era respeitada localmente como uma budista piedosa. Pol Pot foi o 8º de 9 filhos, sendo que 3 morreram bem jovens. O Camboja era uma monarquia, mas estava sob o controle político do regime colonial francês e não do rei. Mesmo assim, a família de Pol Pot tinha conexões com a realeza cambojana, fazendo com que ele tivesse uma educação privilegiada, sem falar nos outros recursos que a imensa maioria da população do Camboja nem sonhou em ter. No verão de 1935, Pol Pot foi morar com o seu irmão, Suong, e a esposa dele, onde começou uma educação em uma escola primária católica romana. A maioria dos seus colegas de classe eram filhos de burocratas franceses e vietnamitas católicos. Ele se tornou alfabetizado em francês e familiarizado com o cristianismo. Enquanto Pol Pot estava na escola, o rei do Camboja morreu. Em 1941, as autoridades francesas nomearam Norodom Sihanouk como seu substituto. Um novo ensino médio júnior foi criado, o Colégio Preah Sihanouk, e ele foi selecionado como um interno na instituição em 1942, o que deu a Pol Pot uma posição privilegiada na sociedade cambojana. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invadiu a França,
e em 1945, os japoneses expulsaram os franceses do Camboja, com Sihanouk proclamando a independência do seu país. Após o fim da guerra, com a Alemanha e o Japão derrotados, a França reafirmou seu controle sobre o Camboja em 1946, mas permitiu a criação de uma nova constituição e também permitiu o estabelecimento de vários partidos políticos. O mais bem-sucedido deles foi o Partido Democrata, que venceu as eleições gerais de 1946. Pol Pot chegou a trabalhar no Partido Democrata durante a campanha bem-sucedida. Porém, alguns autores afirmam que ele não teve uma posição tão destacada e dedicada. O rei Sihanouk se opôs às reformas de esquerda do partido e, em 1948, dissolveu a Assembleia Nacional e passou a governar por decreto. Uma coisa interessante é que, em uma região ao lado, no que hoje chamamos de Vietnã, existia um grupo marxista-leninista liderado por Ho Chi Minh. O nome desse grupo era Viet Minh, que acabou influenciando algumas ações no Camboja. Em 1949, Pol Pot foi para a França estudar, e em janeiro de 1950 ele se matriculou na Escola Francesa de Radioeletricidade para estudar radioeletrônica. Ele se alojou no pavilhão indochinês da cidade universitária. Ele teve boas notas durante o seu primeiro ano, mas ele foi reprovado nos primeiros exames no final do ano, mas autorizado a repeti-los e passou por pouco, permitindo que ele continuasse os seus estudos. Pol Pot passou 3 anos em Paris. No verão de 1950, ele foi um dos 18 estudantes cambojanos que se juntaram aos colegas franceses que iriam viajar para a Iugoslávia, um estado marxista-leninista, com o objetivo de entrar voluntariamente em um batalhão trabalhista que construiu uma rodovia em Zagreb. Ele retornou à Iugoslávia no ano seguinte para umas férias de acampamento. O cambojano fez pouco esforço para assimilar a cultura francesa e nunca ficou completamente à vontade no idioma francês. Mas ele se familiarizou com a literatura francesa, sendo um dos seus autores favoritos Jean-Jacques Rousseau. Ainda em Paris, Pol Pot esteve envolvido com a fundação de um grupo chamado Círculo Marxista, uma organização marxista-leninista organizada de forma clandestina. A organização se reunia para ler textos marxistas e realizar sessões de autocrítica. Ele ajudou a editar o jornal A Faísca, nomeado em homenagem a um antigo jornal russo. Alguns meses depois da criação do grupo, Pol Pot aderiu ao Partido Comunista Francês. Ele participou de reuniões do partido, incluindo as do seu grupo cambojano. O movimento marxista-leninista estava então em uma posição forte globalmente. O Partido Comunista da China havia chegado recentemente ao poder, sob Mao Tse-tung, e o Partido Comunista Francês era um dos maiores do país, atraindo os votos de cerca de 25% do eleitorado francês. Pol Pot achou alguns textos mais densos de Karl Marx muito difíceis e chegou a dizer que realmente não os entendia. Mas ele se familiarizou com os escritos do líder soviético Joseph Stalin, incluindo a história do Partido Comunista da União Soviética. A abordagem de Stalin ao marxismo deu a Pol Pot um senso de propósito na vida. Ele também leu o trabalho de Mao Tse-tung, principalmente um texto que descreve uma estrutura marxista-leninista para levar uma revolução nas sociedades coloniais e semi-feudal, como era o caso do Camboja. A partir dessas inspirações, ele reuniria condições de voltar ao seu país para se tornar uma liderança importante, mesmo que desrespeitando diversos direitos humanos. O momento em que Pol Pot voltou para o seu país foi um período bastante conturbado por conta do processo de independência do Camboja, que, como eu disse mais cedo, teve uma grande influência de um movimento que estava acontecendo no Vietnã. No país vizinho do Camboja, o Partido Comunista Viet Minh havia conquistado várias regiões, principalmente o norte do Vietnã. Ali eles escreveram uma declaração de independência no ano de 1946. Esse seria o primeiro passo da formação da República Democrática do Vietnã. Já o sul do Vietnã, momentaneamente ocupado pelos ingleses, voltou ao domínio francês,
fazendo com que essa região ficasse dividida entre a República Socialista recém-criada e a França. Nesse sentido, o colonialismo francês tinha como ambição retomar o controle da região que declarou a sua independência, assim como os socialistas que estavam no norte também desejavam controlar o sul. Começa então, ainda no ano de 1946, uma guerra extremamente sangrenta entre esses grupos, que passou a envolver lideranças do Laos e do Camboja. Além de ser uma guerra muito violenta, o conflito também foi longo, terminando apenas em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, determinando a vitória socialista e a retirada das tropas francesas da região. Nesse meio tempo, os reis do Camboja e do Laos, influenciados por esse momento, declaram as suas independências. Após o encerramento da guerra em 1956, aconteceu na Suíça a Conferência de Genebra. O principal objetivo desse encontro era resolver as questões pendentes da Guerra da Coreia e da Primeira Guerra da Indochina, nome dado ao território que comportava as áreas do Vietnã, Camboja e Laos. E sim, ao mesmo tempo que estava acontecendo esse conflito na Indochina, a Península Coreana estava tentando se recuperar do envolvimento estrangeiro na Guerra da Coreia. Eu sei que pode parecer um pouco confuso eu citar alguns países que aparentemente não têm nenhuma relação com a Indochina, mas o que eu quero mostrar é que o processo de independência da Indochina faz parte de um período mais amplo, a Guerra Fria. Nesse caso, é uma parte da Guerra Fria que não envolve as grandes potências como os Estados Unidos e a União Soviética, mas sim as libertações que estavam acontecendo em toda a Ásia e África. Bom, a França então finalmente reconheceu a derrota e, em seguida, a independência da região. A Indochina francesa então foi dividida em 3 países, da mesma forma que conhecemos atualmente, o Laos, o Camboja e o Vietnã. Durante esse período de luta, Pol Pot se aliou ao Partido Viet Minh para atuar como militante na libertação da sua nação. Nos 5 anos que se seguiram à independência do Camboja, Pol Pot atuou clandestinamente em grupos revolucionários de esquerda e fez isso enquanto esteve filiado ao Partido Revolucionário do Povo Kampuchea. Na mesma época, ele se tornou professor na capital cambojana, onde ensinava literatura francesa e história. Em 1960, Pol Pot assumiu a liderança do partido após a perseguição imposta pelo primeiro-ministro e príncipe, Norodom Sihanouk, aos líderes mais antigos dos grupos de esquerda presentes no Camboja. Isso permitiu que membros mais jovens do partido pudessem ascender aos cargos de liderança, e levou Pol Pot à liderança do partido. Em 1966, o partido mudou seu nome para Partido Comunista de Kampuchea, e ficou comumente conhecido como Khmer Vermelho. Durante a década de 60, Pol Pot passou a se esconder no interior do Camboja, com membros do Khmer Vermelho. E o partido assumiu então características do marxismo maoísta, que era a interpretação do marxismo chinês baseado nos ensinamentos de Mao Tse-tung. Uma das principais teses do maoísmo era de que a revolução partiria da base popular e rural. A partir disso, Pol Pot buscou a ajuda do Vietnã e da China para encabeçar uma luta contra o governo monárquico do Camboja. Ele não obteve o apoio que esperava, mas mesmo assim, iniciou a luta contra o governo cambojano de Norodom Sihanouk em 1968. A luta contra Sihanouk seguiu sem grandes resultados até 1970, quando um golpe de Estado, liderado por um general chamado Lon Nol, destituiu Sihanouk do poder. O príncipe cambojano, que estava na China, permaneceu exilado do país e então apoiou secretamente o Khmer Vermelho na luta contra o Lon Nol. Olha o plot twist, né? Com isso, o Khmer Vermelho cresceu bastante e uma guerra civil foi iniciada no Camboja. Em janeiro de 1971, uma reunião do Comitê Central foi realizada com 27 delegados para discutir a guerra. Nesse ano, Pol Pot e os outros membros do alto escalão do partido se concentraram em construir um exército regular do Khmer Vermelho e uma administração que pudesse assumir um papel central quando os vietnamitas que os ajudavam se retirassem. A filiação partidária se tornou mais seletiva, permitindo apenas aqueles considerados camponeses pobres, e não aqueles considerados camponeses médios ou estudantes.
No início de 1972, Pol Pot embarcou em sua primeira viagem às áreas do Camboja que era controlada por marxistas. Essas áreas eram chamadas de zonas libertadas e a corrupção foi eliminada, o jogo foi proibido e o álcool e os casos extraconjugais foram desencorajados. De 1970 a 71, o Khmer Vermelho geralmente procurou cultivar boas relações com os habitantes, organizando eleições locais e assembleias. Porém, algumas pessoas consideradas hostis ao movimento foram executadas. Os camponeses mais ricos tiveram as suas terras tomadas e redistribuídas, de modo que, no final de 1972, todas as famílias que viviam nas áreas controladas por marxistas possuíam a mesma quantidade de terras. A partir de 1972, o Khmer Vermelho começou a tentar remodelar todo o Camboja à imagem do campesinato pobre, que tinha no modo de vida rural, isolado e autossuficiente, algo que era incentivado e digno de ser imitado. Em maio de 1972, o grupo começou a ordenar a todos que viviam sob o seu controle que se vestissem como camponeses pobres, com roupas pretas, lenços vermelhos e brancos e sandálias feitas de pneu de carro. Essas restrições foram inicialmente impostas ao grupo étnico Cham, antes de serem aplicadas às outras comunidades. Pol Pot também se vestia dessa maneira. A ideia era de que membros do partido participassem de reuniões de estilo de vida regulares, onde comportamentos do cotidiano seriam rediscutidos. Esse tipo de postura do Khmer Vermelho abriu uma divisão entre eles e os comunistas vietnamitas. Em maio de 1973, Pol Pot ordenou a coletivização das aldeias do território que controlava. Esse movimento foi ideológico, visto que ajudou a construir uma sociedade socialista livre de propriedade privada, além de permitir o controle maior do partido sobre o fornecimento de alimentos. Muitos aldeões se ressentiram na coletivização e mataram os seus rebanhos para evitar que se tornassem propriedade comum. Nos 6 meses seguintes, aproximadamente 60 mil cambojanos fugiram das áreas sob o controle do Khmer Vermelho. E pessoal, eu já quero falar mais sobre como foi o desenrolar dessa guerra e quais foram as consequências para o Khmer Vermelho e, consequentemente, para o próprio Pol Pot. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre debate, disputas, genocídio, números, comunismo e dúvidas. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Make your next move with American Express Business Platinum. You'll get 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Plus, enjoy access to the American Express Global Lounge Collection. And with the welcome offer of 150,000 points, your business can soar to all new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Abre aspas. Nossos amigos ao redor do mundo também sabem que nenhum povo no mundo ganhou uma revolução sem ser liderado por um partido da classe trabalhadora.
Por que então, no Kampuchea, onde o povo conquistou vitória após vitória, na maior vitória sobre o imperialismo dos Estados Unidos, o líder do imperialismo mundial, eles nunca ouviram falar da liderança de um partido comunista? Assim, todos esses amigos também aguardaram a proclamação solene da existência oficial do Partido Comunista do Kampuchea para louvá-lo e a grande vitória conquistada pelo partido, que levou o povo do Kampuchea à gloriosa vitória do 17 de abril de 1975. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Pol Pot, em um clima de entusiasmo pela vitória revolucionária. Para entender como que isso aconteceu e como foi o seu governo depois da Guerra Civil, temos que olhar para alguns pontos importantes. No verão de 1973, o Khmer Vermelho lançou seu primeiro grande ataque à capital Phnom Penh, mas foi forçado a recuar em meio a grandes perdas. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele começou a bombardear a cidade com artilharia. Ele concluiu que o Khmer Vermelho deveria começar a falar abertamente sobre o seu compromisso em fazer do Camboja uma sociedade socialista e lançar uma campanha secreta para se opor à influência de Sihanouk, que professava um socialismo de tipo budista, ou seja, baseado em princípios religiosos e não apenas materialistas como defendia Marx. Em setembro de 1974, uma reunião do Comitê Central foi realizada em Meak, na comuna de Prek Kok. Lá, o Khmer Vermelho concordou que iria expulsar as populações das cidades cambojanas para vilas rurais. Eles viram isso como necessário para desmantelar o capitalismo e os seus vícios urbanos. Em 1974, o governo de Lon Nol havia perdido grande parte do apoio, tanto nacional quanto internacional. Em 1975, as tropas que defendiam Phnom Penh começaram a discutir a rendição e, finalmente, o fizeram, permitindo que o Khmer Vermelho entrasse na cidade no dia 17 de abril do mesmo ano. Lá, os soldados do grupo comunista executaram entre 700 a 800 oficiais de alto escalão do governo, incluindo militares e policiais. No entanto, Lon Nol conseguiu fugir para o exílio nos Estados Unidos. Pol Pot e o Khmer Vermelho viam a população da capital Phnom Penh com certa desconfiança e muitos foram vistos como traidores. Pouco depois de tomar a cidade, o Khmer Vermelho anunciou que os seus habitantes teriam que evacuar para escapar de um bombardeio dos Estados Unidos. O grupo alegou falsamente que a população poderia retornar após 3 dias. Essa evacuação envolveu a remoção de mais de 2,5 milhões de pessoas da cidade, com muito pouca preparação. Entre 15 a 20 mil pessoas foram retiradas dos hospitais da cidade e foram forçados a marchar. Postos de controle foram erguidos ao longo das estradas fora da cidade, onde os quadros do Khmer Vermelho revistaram os moradores e levaram muitos dos seus pertences. A marcha ocorreu no mês mais quente do ano e cerca de 20 mil pessoas morreram ao longo do percurso. Para Pol Pot, esvaziar Phnom Penh foi visto como demolir não apenas o capitalismo no Camboja, mas também a base de poder de Sihanouk e desmontar um esquema de espionagem que viria da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Isso ajudou a garantir o domínio do Khmer Vermelho sobre o país e foi um passo para garantir a passagem da população urbana para a produção agrícola. A partir de 1975, o Camboja foi governado por Pol Pot e o Khmer Vermelho, de forma plena. E o que se viu a partir de então foi um período de terror. Sempre que eu faço um episódio sobre experiências socialistas, eu faço questão de trazer nas referências diferentes abordagens, para não acabar fazendo um trabalho anticomunista, ou até mesmo o oposto, fazendo um trabalho panfletário a favor. E não que eu esteja sendo imparcial, nem existe isso. A questão é que você pode ser parcial, na verdade, você sempre é parcial, mas você pode ser honesto intelectualmente, né? E é isso que eu priorizo. Ninguém vai ser imparcial, gente, mas alguns serão honestos. Eu acho que se eu tô falando uma coisa e eu tô mostrando a fonte que eu tô utilizando, e essa fonte não é uma fonte conhecida por ser manipulada, eu tô sendo uma pessoa honesta intelectualmente.
Então, mesmo se for para criticar o Khmer Vermelho ou até defender o Khmer Vermelho, o meu episódio vai ter o seu valor, porque, como eu falei, ele vai ser um episódio honesto. Dá uma conferida nas fontes que eu utilizei e no que eu falei. Vocês vão ver que vai bater. Beleza? Agora, feito o disclaimer pra galera não me chamar de anticomunista ou algo do tipo, vamos continuar aqui o episódio. Bem, o caso do Camboja é muito interessante, porque até mesmo muitos militantes comunistas entendem que o que aconteceu no governo de Pol Pot no Camboja foi algo que não deve ser reproduzido, algo que deve ser evitado. Não é um padrão que se vê, por exemplo, quando analisamos a União Soviética, a Revolução Chinesa, a Coreia do Norte ou a Revolução Cubana, por exemplo. Olha que interessante a análise que o Partido Comunista dos Estados Unidos, em 1985, fez sobre Pol Pot e a sua política, abre aspas. A história mostrou que o movimento Pol Pot acabou em desastre. O desastre do governo de Pol Pot se deve, em última análise, é claro, não apenas aos excessos, mas também às políticas básicas desse movimento. A breve pesquisa aqui mostra que as políticas do movimento Pol Pot eram estranhas ao marxismo-leninismo. Eram políticas com um sabor populista camponês, mas a peculiaridade dessas políticas não fornece evidências para a visão padrão promovida sobre o Camboja, o Kampuchea, de Pol Pot. Houve glorificação do campesinato e da agricultura, mas não parece haver políticas gerais de eliminação de todas as indústrias, remédios, intelectuais, etc. Talvez isso ocorra porque o movimento era mais complexo do que ser meramente um movimento camponês. Fecha aspas. O historiador Martin Gilbert compilou dados conservadores e afirmou que, abre aspas, o total de mortos durante os 5 anos de domínio do Khmer Vermelho alcançou 1,5 milhão de pessoas, de uma população de 8 milhões. Fecha aspas. Pessoal, isso corresponde a quase 20% da população do país. Olha que absurdo. É por isso que muitos falam em genocídio no Camboja praticado por Pol Pot. E eu quero falar mais sobre esse assunto com os apoiadores do podcast no episódio exclusivo dessa semana, beleza? Para você ouvir esse e os outros mais de 160 episódios exclusivos que já estão publicados, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber vários conteúdos exclusivos, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, para além dessa questão das mortes que eu vou conversar com os apoiadores, Pol Pot queria estabelecer o Camboja como um estado autossuficiente. Ele rejeitava praticamente toda ajuda externa. Na reunião do Congresso Nacional, o Khmer Vermelho declarou que não permitiria nenhuma base militar estrangeira em solo cambojano, uma ameaça direta ao Vietnã, que ainda tinha 20 mil soldados no Camboja. Para acalmar as tensões decorrentes dos recentes confrontos territoriais com soldados vietnamitas, Pol Pot viajou secretamente para Hanoi em maio, onde propôs um tratado de amizade entre os dois países. No curto prazo, isso aliviou com sucesso as tensões. Depois de Hanoi, Pol Pot foi para Pequim, novamente em segredo. Lá, ele conheceu Mao Tse-tung pessoalmente, e durante alguns encontros, o líder chinês fez alguns avisos para que Pol Pot tomasse cuidado na implementação do socialismo maoísta, mas em geral, ele elogiou o esforço do líder cambojano. A partir de 1975, todos os que viviam em cooperativas rurais, ou seja, a grande maioria da população do Camboja, foram reclassificados como membros de um de 3 grupos: membros efetivos, candidatos e curadores. Os membros plenos, a maioria dos quais eram camponeses pobres ou de classe média baixa, tinham direito a rações completas e podiam ocupar cargos políticos em cooperativas e ingressar no exército e no Partido Comunista. Dentro das cooperativas da aldeia, a milícia do Khmer Vermelho matava regularmente aqueles que considerava maus elementos. Os mortos eram frequentemente enterrados nos campos para servir de fertilizante. O Khmer Vermelho também classificou as pessoas de acordo com as suas origens religiosas e étnicas. Sob a liderança de Pol Pot, o Khmer Vermelho tinha uma política de ateísmo de Estado. Monges budistas eram vistos como parasitas sociais e designados como uma classe especial. 1 ano após a vitória do Khmer Vermelho na Guerra Civil, os monges do país foram forçados a fazer trabalhos manuais em cooperativas rurais e projetos de irrigação.
Várias revoltas isoladas eclodiram contra o governo Pol Pot. O chefe regional do Khmer Vermelho da zona ocidental, Koh Kong, e os seus seguidores começaram a lançar ataques em pequena escala contra alvos do governo ao longo da fronteira com a Tailândia. Mas o principal foco de oposição veio do Vietnã, que também era governado por um regime socialista, mas de uma linha que não concordava com as medidas de Pol Pot, e por isso iniciou uma invasão ao Camboja. No dia 25 de dezembro de 1978, o exército vietnamita lançou a sua invasão em grande escala. A força principal vietnamita, então, entrou no Camboja no dia 1º de janeiro de 1979, e as defesas de Pol Pot não conseguiram detê-los. Com o ataque iminente dos vietnamitas a Phnom Penh em janeiro, Pol Pot ordenou que os seus auxiliares mais próximos se refugiassem na Tailândia. Em julho de 1979, Pol Pot estabeleceu uma nova sede no flanco oeste do Monte Tom. Ele deixou de lado o nome Pol Pot e começou a se chamar de Pham. Porém, a partir desse período, ele deixou de governar de fato o Camboja, que ficou sob ocupação vietnamita. Pol Pot liderou uma resistência contra o Vietnã até 1985, época em que abandonou a liderança do Khmer Vermelho, mas manteve-se filiado ao partido. Pol Pot viveu em isolamento no interior do Camboja até a sua morte. Em 1997, ele foi acusado de ter mandado assassinar a sua esposa e toda a sua família, por acreditar que ela negociava um acordo de paz com um novo governo cambojano. Já sem forças dentro do grupo que ele próprio liderou por anos, Pol Pot foi condenado à prisão perpétua pelos membros do próprio Khmer Vermelho. Enquanto ele estava na prisão, o jornalista estadunidense Nate Thayer conduziu a última entrevista com Pol Pot, na qual afirmou que a sua consciência estava limpa, mas reconheceu que erros foram cometidos, e disse a Thayer: "Quero que você saiba que tudo que eu fiz isso pelo meu país." Mais tarde, ele rejeitou a ideia de que milhões morreram, dizendo que dizer que milhões morreram é demais. Você sabe, as outras pessoas, os bebês, os pequenos, eu não mandei matar. Em 15 de abril de 1998, Pol Pot morreu enquanto dormia, aparentemente de insuficiência cardíaca, sem nunca ter pago pelos seus crimes. Seu corpo foi preservado com gelo e formol, para que os jornalistas que compareceram ao seu jornal pudessem verificar a sua morte. 3 dias depois, a sua nova esposa cremou seu corpo, usando os rituais funerários budistas tradicionais. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Independência da Indochina, o segundo se chama União Soviética, e o terceiro se chama Mao Tse-tung. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do Pol Pot, estamos falando de um líder revolucionário cambojano, conhecido pelo seu papel como chefe do regime do Khmer Vermelho, responsável por um governo brutal do século XX. Inspirado por ideais maoístas, ele buscou criar uma sociedade agrária e autossuficiente no Camboja, eliminando a influência ocidental e capitalista. Em 1975, Pol Pot e o Khmer Vermelho tomaram o poder no Camboja, renomeado Kampuchea Democrático. Seu regime forçou a evacuação de cidades, levando milhões de pessoas para o campo em condições desumanas. Intelectuais, minorias étnicas, religiosos e até mesmo suspeitos de serem contra o governo foram perseguidos e executados em massa. As estimativas calculam que mais ou menos 1,5 milhão de pessoas foram mortas sob a responsabilidade das medidas de Pol Pot. O regime durou até 1979, quando Pol Pot foi deposto após a invasão do Vietnã, um outro governo socialista. Ele continuou liderando guerrilhas nas áreas rurais até a sua morte em 1998 e nunca foi julgado pelos seus crimes. Pol Pot é lembrado como um dos ditadores mais cruéis da história moderna, mesmo não sendo a figura responsável pelo maior número de mortes no século. Esse é um outro cara que todo mundo conhece bem. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!